Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar desse livro aqui, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu li esse livro no final do ano passado e para mim foi um livro assim, excelente. A gente já ouviu muitas vezes mas o porquê? Qual é o seu porquê? Ele escreveu o livro, é um baita de um best-seller, aqui ele diz 1,6 milhões de exemplares vendidos, mais Kindle, mais o vídeo que ele tem no YouTube, que tem 20 milhões de visualizações. Então, assim, é um baita de um exemplo. E eu quero trazer um conceito muito importante dentro desse círculo, que é o dentro desse círculo, ó, de dentro desse livro, que é o círculo dourado. Antes de chegar nele, eu vou passar por algumas coisinhas antes para conseguir contextualizar o que é o círculo dourado, para que ele funciona, que na verdade é para basicamente tudo, mas vamos navegar um pouquinho aqui pelo livro antes de chegar no círculo dourado. Eu já fiz umas marcações aqui das partes que eu gostaria de falar. Deixei essas marcações feitas aqui, ó. Vamos lá. Quase todas as pessoas e organizações precisam motivar outros indivíduos por uma ou outra razão. Alguns querem motivar uma decisão de compra, outros buscam apoio ou voto. Aqueles que desejam motivar as pessoas apenas para trabalhar com mais afinco ou eficiência. Então, assim, isso é uma realidade. Tudo que é relacionamento, tudo que a gente está conversando com as outras pessoas, a gente está precisando de alguma maneira inspirar e motivar. Então, mesmo em casa, quando, sei lá, minha esposa quer que eu lave a louça, ou quando eu quero que ela lave a louça, um tem que inspirar e motivar o outro. Por que que é bom lavar a louça, eu lavar e não ela lavar? E por que que é bom ela lavar e eu lavar? Então, assim, até dentro de uma relação muito pequena, dentro de casa, de uma coisa muito pequena, é importante essa questão do inspirar, principalmente para motivar. E o que ele fala aqui? Grandes líderes, por outro lado, têm a capacidade de inspirar as pessoas a agir. Elas oferecem um sentido de propósito e de pertencimento, que tem pouco a ver com qualquer incentivo externo ou benefício que se possa obter. Isso significa o quê? Que, na verdade, esse pertencimento, quando a gente, nesse fato aqui, o que acontece é que a gente faz, mesmo sabendo que a gente não vai ter um benefício. Então, assim, vamos continuar esse exemplo da louça. Se eu for lá e lavar a louça vai ser lavada, o que é bom, é um benefício, mas para mim não é um benefício direto, é um benefício para casa, para minha pequena comunidade, vamos dizer assim. E aí o que ele fala é, quando isso é incutido em mim, ó, para aqueles que estão inspirados a agir, a motivação é a motivação para agir é profundamente pessoal. Isso quer dizer que se eu estou inspirado, se ela me inspirou a agir, isso vira pessoal. Não, eu vou lavar a louça porque eu quero poupar ela de um trabalho, ela fica descansando, ela já está cansada. Então, isso gira o ângulo de uma coisa que eu não tenho nenhum ganho para, opa, eu tenho um ganho pessoal em realizar essa tarefa. Isso significa que eu teria sido inspirado por ela. E agora aqui vem um detalhe, ó. Este livro não foi criado para lhe dizer o que fazer ou como fazê-los. O objetivo é lhe dar uma linha de ação, é oferecer a vocês o motivo da ação. Isso é o mais importante. Tudo que a gente vai começar na vida, seja ler, fazer um exercício, abrir um consultório, começar a gravar vídeo, tudo precisa ter um motivo forte, que é o porquê. E para aqueles que têm a mente aberta a novas ideias, buscam alcançar o sucesso duradouro e acreditam que o seu êxito requer a ajuda de outras pessoas, eu ofereço um desafio. De agora em diante, comece pelo porquê. Vamos continuar rodando aqui nas minhas marcações de página, tá? O segundo capítulo ele está falando sobre recompensas e ameaças, que são as maneiras que nós podemos, vamos dizer assim, lançar mão para as pessoas agirem. Que ele fala da manipulação versus a inspiração. Quando eu sou inspirado, dentro de mim eu me movo. E eu posso também ser manipulado. As manipulações mais comuns, cita ele, são o preço. Então, você vai no mais barato, promoções, o medo, naturalmente, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente fica mais propenso a agir. De repente, com aspirações, então quando você, se você fizer isso, eu faço aquilo. Seria quase que uma troca assim, de favores pelo ele. Por uma pressão social do grupo. Pô, sabe quando você tá num lugar e você nem quer muito uma coisa? Ah, sai hoje disposto nem pra tomar cerveja. Aí chega lá, todo mundo pede chopp, você fala, caramba, vai, dá um chopp aí também. Pô, eu nem queria tanto assim. Mas a pressão social do grupo teve um efeito sobre a minha percepção.
E depois, por último, última forma de manipulação seria uma novidade e inovação. Então, assim, a gente tô querendo te manipular com, olha isso daqui que diferente. Olha essa vírgula, isso daqui é muito especial. Você não pode perder essa novidade. Isso aqui para mim é muito comum na internet quando a gente vê e fala de métodos milagrosos. Não, porque agora com o meu método é infalível, é certeza, é garantia. Então, assim, eu vejo essa questão da novidade, da inovação muito presente aqui na internet. E por último, ele termina. Esse aqui eu fiz um breve resumo do capítulo. E por último, ele termina. O perigo das manipulações é que elas funcionam. E porque funcionam, tornam-se a norma praticada pela grande maioria das companhias e organizações, independente do tamanho ou do tipo de atividade. Por exemplo, com cada redução de preço, promoção, mensagem baseada no medo ou aspirações e novidades que usamos para alcançar nossos objetivos, vemos nossas companhias, organizações, nossos sistemas ficando cada vez mais fracos. É aquela questão de competir por preço. Quem vem por preço, vai por preço. Então, eu sou dentista. Se eu falo, minha restauração hoje é R$ 500. Aí vem o outro e fala, faço por 300. Eu falo, opa, faço por 250. Faço por 100. Daqui a pouco, nós dois estamos lá pagando para trabalhar, literalmente. Então é uma coisa muito clara essa questão da manipulação de preço e promoção. A gente vê promoções por quantas vezes a gente quer comprar alguma coisa e fica até esperando uma promoção. Se a gente está comprando uma promoção, como consumidor é bom. Eu ia pagar R$ 1.000, estou pagando 800. Mas para a empresa é pior. Pensando comercialmente, pensando em financeiramente, pelo lado da empresa, seria melhor para ela que eu pagasse o valor cheio. Vamos aqui à nossa próxima marcação. Deixa-me ver. Aqui, ó. Aqui ele apresenta o círculo dourado. O que que é o círculo dourado? Ele coloca como, na verdade, parece um alvozinho, né? Na parte mais central é por quê, como e o que. Só conferindo aqui, porque eu fico tirando o livro. Por quê, como e o que. E aqui ele vai fazer uma breve definição de cada uma dessas partes. Antes que possamos explorar suas aplicações, deixe-me primeiro definir os termos, começando com o exterior do círculo e indo para o interior, então, de fora para dentro. Que ele alega várias vezes aqui durante o livro que nós nos comunicamos dessa maneira. Nós estamos sempre no que, no máximo no como, mas nunca no porquê. E o desafio dele é que a gente inverta essa lógica. Definimos o nosso porquê e ele sim vai determinar como nós fazemos e o que nós fazemos. O que? Toda companhia e toda organização no planeta sabe o que faz. Não importa se é grande ou pequena, nem o campo de atividade. Todo mundo é facilmente capaz de escrever os produtos ou serviços que sua companhia vende, ou a função do cargo que desempenha dentro daquele sistema. O que é fácil de identificar. Pô, concordo. Então, sou dentista. Vamos falar. Tem meu consultório. O que eu faço? Eu faço restauração. É isso que eu faço. Eu cuido de dente. Esse é o que eu faço. Como? Algumas companhias e algumas pessoas sabem como elas fazem o que fazem. Quer você chame de proposta de valor diferenciada, processo patenteado, proposição exclusiva de venda, os como são representados com frequência para explicar o modo por que alguma coisa é diferente ou melhor. Não é tão óbvio quanto o que, muitos acham que esses são os fatores diferenciadores ou motivadores de uma decisão. Seria equivocado supor isso, Seria equivocado supor que isso é tudo necessário. Falta um detalhe. Então aqui é o como nós fazemos. Eu faço restauração como? Com isolamento. Seria isso. O porquê? Muito poucas pessoas ou companhias conseguem articular com clareza por que fazem o que fazem. Quando eu falo do porquê, não estou me referindo a ganhar dinheiro. Isso é uma consequência. Com o porquê, refiro-me a qual o propósito, sua causa, sua crença. Por que a sua companhia existe? Por que você sai da cama toda manhã? Por que alguém deveria se importar? Então, poxa, por que você deveria fazer sua restauração comigo? Seria basicamente respondendo isso. Porque eu prezo pela excelência. E por eu prezar com excelência, eu uso isolamento para fazer a minha restauração. Então, assim, ficou um exemplo bem prático para quem é dentista. Se tiver algum não dentista ouvindo, isolamento é aquela borracha azul que coloca no rosto, que aí fica só os dentes isolados da boca. Vamos continuar aqui, porque ele segue
por mais um trechinho aqui, ó. Companhias tentam vender o que elas fazem, mas nós compramos por que elas fazem. Isso é que me refiro quando digo que se comunicam de fora para dentro. Elas lideram o com, o que e como. Quando você se comunica de dentro para fora, porém, o porquê é oferecido como motivo de compra, e os oquês serve apenas para provar uma tangível crença. Isso aqui tem muita relação com o marketing que a gente vê. Ele vai citar várias vezes aqui durante o livro a Apple, principalmente ele cita várias vezes. Isso é muito interessante porque a Apple ela tem uma identidade. Então, você está comprando o quê? Um celular, um iPhone, mas na verdade você está comprando um status. Então o que? Você está usando isso. É isso que ele para mim aqui diz quando ele diz. Fora o porquê é oferecido como motivo para a compra. Vamos pegar um outro exemplo, carro. A gente tem carros que são carros de luxo. A gente tem carros que são carros de aventura, o Jeep, vamos supor. A marca Jeep, ela vende um estilo de vida de aventura. Então sim, o que você está comprando? Um Jeep modelo tal. Beleza. Mas o que isso significa? Qual que é o porquê disso? Por que você acredita que você gosta de esportes ao ar livre, você gosta de liberdade? Tudo isso está incutido dentro do porquê da marca. E ela expressa isso como? Fazendo um carro que é 4x4. Por exemplo, ela coloca essa parte que vem do DNA dela, vamos dizer assim, de dentro para fora. Vamos aqui à nossa próxima etapa. Aqui ele vai comparar o... Pulei, opa, aqui ó. Ele vai comparar o círculo dourado dele, porque, como e o que, com o nosso sistema límbico e neocórtex. Então ele diz que quando nós estamos falando no porquê e um pouco do como, nós estamos falando muito mais com a parte mais emocional, mexendo muito mais com as emoções do que com a parte simplesmente racional. E que isso é muito importante, porque via de regra, as nossas decisões elas vêm sempre de dentro para fora. Em algum outro momento aqui ele fala sobre os 3 tipos de decisão. Quando você acha que está certo, quando você sabe que está certo, mas não entende por quê, quando você tem certeza que está certo. E essa diferenciação de você acha que isso é certo, mas não sabe por quê, dá-se a essa relação aqui, no sentido de você acha que está certo com o sistema límbico, mas o seu neocórtex não consegue compreender racionalmente por que aquilo é certo. Então a gente toma as decisões muito mais baseadas nas emoções. E quando nós falamos sobre o porquê, principalmente aqui, nós temos muito mais apelo, vamos dizer assim, mas a gente não seria um apelo, seria muito mais, a gente se comunica muito mais com as emoções do que quando a gente está falando só o quê, que são razões práticas e teóricas ali de como fazer. Isso aqui é muito importante. Para nós nos desenvolvermos e para nós conseguirmos mantermos essa comunicação, nós temos que dizer a clareza do porquê sempre. Tudo começa pela clareza. Você precisa saber por que faz, o que faz. As pessoas não compram o que você faz, mas por que o faz e você mesmo não sabe qual o motivo do seu propósito, como qualquer outra pessoa vai saber. Então, assim, você tem que ter sempre clareza. Esse é meu porquê. Essa conduta, esse o quê, essa coisa, tá alinhado com o meu propósito? Não, não tá. Então, eu não vou fazer dessa maneira. Isso tá alinhado com o meu porquê? Tá alinhado. Então, eu vou fazer. Então, você tem que ter muita clareza do seu porquê. Você tem que ter disciplina para aplicar como você faz. Uma vez que você sabe por que você faz e o que faz, a questão é como você vai fazê-lo. Os como são os valores ou princípios que guiam como dar vida à sua causa. Como fazemos as coisas manifesta-se nos sistemas e nos processos dentro de uma organização e em sua cultura. Então aqui é de fato o método, o protocolo, o passo a passo. Eu sei qual é a minha motivação central, tenho clareza do meu porquê. E eu sei o que eu vou fazer. O como é a ponte das duas coisas. Qual que é o protocolo? O que eu vou seguir para seguir? Não, vou seguir sempre dessa maneira. Então, na ontologia, vou sempre fazer esse passo para conseguir entregar a melhor restauração possível. E por último, a consistência do quê? Tudo que você diz e faz tem que provar aquilo em que acredita. Um porquê é apenas uma crença. Os comos são as ações que você empreende para realizar essa crença. E os oquês são o resultado dessas ações. Tudo que você diz e faz
produtos, serviços, marketing, relações públicas, cultura e quem você contrata. Tudo isso tem que estar de acordo com a sua clareza, com o seu porquê, com o seu centro ali do círculo dourado. Já deixei mais um destaque aqui logo na próxima página e vou ler esse calhamação aqui. Pergunte aos melhores vendedores e aqui pensa, ó, nós vamos trocar vendedores por profissionais. Sou dentista, estou aplicando isso na odontologia. Imagino que você seja dentista e vai aplicar isso aí no seu consultório, tá? Então vamos trocar vendedores por profissionais, por dentistas, porque no final das contas a gente acaba vendendo o nosso tratamento, vendendo a nossa prestação de serviços e faz parte. Pergunte aos melhores vendedores o que é preciso para ser um grande vendedor. Eles sempre vão dizer que ajuda muito quando se acredita de verdade no produto que se está vendendo. O que uma crença tem a ver com vender? Simples. Quando vendedores acreditam de verdade naquilo que estão vendendo, as palavras que saem da sua boca são autênticas. Quando a crença entra na equação, o vendedor exala paixão. É esta autenticidade que produz os relacionamentos nos quais se baseiam as melhores organizações de venda. Relacionamento também constrói confiança, e com a confiança vem a fidelidade. Nada dentro de um consultório é mais importante do que relacionamento para construir confiança e ter a fidelidade dos seus pacientes. Nada supera isso aqui. Isso aqui é imbatível. Você precisa se relacionar bem, você precisa ter confiança e a fidelidade é o que vai mantendo esses pacientes vindo novamente para o seu consultório, te indicando novos pacientes e principalmente voltando a longo prazo, porque assim, é muito bom você estar vendo as suas ações mesmo que você tomou. Então, essa daqui para mim, essa frase em especial, relacionamentos também constroem confiança e com a confiança vem a fidelidade. Isso aqui devia ser um lema. Você devia todo dia acordar e ler isso daqui, antes de entrar no consultório, ler isso daqui. Tudo que você tem que fazer, tem que fortalecer os relacionamentos para buscar a confiança e aumentar a fidelidade. Com isso daqui, e tempo e paciência, você constrói um consultório, uma carreira para lá de bacana. A ausência de um círculo dourado equilibrado significa ausência de autenticidade, o que, por sua vez, significa que os relacionamentos não são fortes e que não há confiança. E você está de volta ao ponto de partida, vendendo com base em preço, serviços, qualidades ou recursos. Voltou a ser como todos os outros. Pior, sem aquela autenticidade, as companhias recorrem à manipulação. Redução de preço, promoções, pressão de grupo, medo. É eficaz? Claro, mas apenas no curto prazo. É aqui que a grande parte da odontologia se encontra, tá? Independente de você ter um consultório seu, de você trabalhar numa clínica, independente. A grande massa tá aqui, ó. Recorrem à manipulação, sempre brigando por preço, por promoção, colocando medo, vai fazer uma avaliação, aí fica tentando realmente vender, empurrar com técnica de urgência, de pressão. Essa é a maior parte das pessoas. Essa, assim, é disparado a maior parte da odontologia. O que eu quero aqui com esse livro, a mensagem mesmo que eu quero trazer com o círculo, poderia estar toda resumida nisso daqui, tá? A gente precisa de relacionamento para ter confiança, para ter fidelidade. Por quê? Porque sem isso a gente volta a estaca zero e entra de novo a recorrer, a competir com a manada. Entrando na manipulação de preço, promoção, pressão, medo. E achando que isso, assim, funciona hoje, funciona. Mas, num longo prazo, e, poxa, um consultório, uma carreira, ela vai ter longo prazo. A chance aí de nós nos aposentarmos via INSS é muito baixa. Então, a gente precisa, sim, de pensar em ter uma carreira de longo prazo. E tem, se não me engano, mais uma parte que eu tinha destacado aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui, ó, quando surge a confiança. A confiança não surge simplesmente porque um vendedor traçou um quadro racional dos motivos pelos quais um cliente compraria um produto, serviço, ou porque um executivo promete mudanças. A confiança não é uma lista de itens a seres conferidos. Cumprir com todas as suas responsabilidades não gera confiança. A confiança é um sentimento, não uma experiência racional. Confiamos em certas pessoas e companhias, mesmo quando as coisas dão errado, e não confiamos em outros, mesmo quando tudo acontece exatamente como deveria.
Uma lista de itens verificados não garante que haja confiança. A confiança começa a surgir quando temos a sensação de que a outra pessoa ou organização é movida por outras coisas que não seu próprio ganho. Isso aqui ele é muito abordado nesse livro, que é Oblíquo, ele tem a versão portuguesa que eu não lembro do nome, mas assim, é o ganho colateral. Então, eu não estou aqui fazendo, eu não estou no consultório só para ganhar dinheiro. Eu estou no consultório para tratar as pessoas, para fazer o bem, para tirar a dor, para transformar vidas. E, consequentemente, como a gente vive numa sociedade, eu preciso cobrar e ganho dinheiro por conta disso. Mas o dinheiro não é opa, vem a pessoa já escuta a maquininha. Tchim, tchim. Não é isso. Ele diz aqui e eu concordo muito. Quando a gente tira um pouco a nosso interesse pessoal, realmente o que a gente quer e foca no outro, o ganho é muito maior quando ele vem, tipo, colateralmente, vamos dizer assim. Vamos lá. Você tem que conquistar a confiança, comunicando e demonstrando que compartilha os mesmos valores e crenças. Você tem de falar sobre o seu porquê e demonstrá-lo com o que você faz. Reiterando, por... Reiterando, um porquê é só uma crença. Como são as ações que adotamos para realizar essa crença? E o que são os resultados dessas ações? Esse finalzinho do vídeo, principalmente, é a parte mais importante, porque na verdade a gente está adentrando a obra, né? Então a gente vem construindo um raciocínio e depois disso é tópico para um próximo. Então, com isso, a gente encerra esse vídeo e esse último ponto, ele foi esse finalzinho do vídeo, na verdade, para mim ele traz os conceitos mais importantes, porque o conceito do círculo dourado, ele faz muito sentido, mas quando você enxerga o que vem depois disso, por que você deve se comunicar com o porquê e não com o que, é que está o grande ponto alto disso. É entender o círculo para conseguir aumentar a confiança, para conseguir se comunicar melhor, para conseguir melhorar os seus relacionamentos e também, com isso, melhorar a confiança e a fidelidade. Tudo isso faz muito mais sentido do que apenas pensar no círculo dourado mesmo. Então, o círculo, ele é importante, e é muito bom porque ele é muito visual. Então, quando a gente está pensando, opa, é muito gostoso. Eu não fiz nesse, eu tenho no meu livrinho aqui do lado. O meu círculo, qual o porquê, qual o como, quais são os quês, de maneira com que cada um tem sempre que estar alinhado um com o outro. Se um não está alinhado, ele não deve estar fazendo parte dessa jogada. Eu espero que esse círculo, você pegue pelo menos esse conceito do círculo, tenta ver quais são os seus porquês, pode ser um, pode ser mais de um. Como as coisas, a maneira que você faz as coisas, como você faz as coisas, está de acordo com o seu porquê? E o que você está entregando, está de acordo com o seu como e com o seu porquê? Isso daqui, ele muda muito. No começo, né, a gente tem sempre bastante dificuldade. Então, quando a gente tem realmente a clareza do porquê, e o círculo é muito legal porque justamente ele coloca na nossa mente, então você pensa, eu tô fazendo isso por conta daquilo, esse por conta desse. É muito legal, é muito interessante. Então, eu espero que tenha feito sentido. Se você está até aqui no vídeo, você é um herói, primeiro, por ter me aguentado falar por tanto tempo. Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like e qualquer coisa aqui, tô nos comentários. Adoraria de saber a sua opinião sobre o livro. Se você já leu, se você tem interesse de ler. Tamo junto. Até a próxima.